Quero pedir para você abrir sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no capítulo 28 de Mateus, a partir do verso 16. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos juntos? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Que Deus continue nos abençoando e falando ao nosso coração através da sua preciosa palavra. Meus irmãos, os discípulos partiram para o monte da Galiléia, verso 16, como Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram. Alguns duvidaram, porque estavam naquele processo ainda do Cristo ressurreto. Então havia toda aquela questão, mas os discípulos adoraram ao Senhor. E meus irmãos, a palavra do Senhor tem nos chamado e nos ensinado e falado ao nosso coração sobre a nossa vida em adoração ao Senhor. E é muito importante nós refletirmos sobre isto, para que a ceia, em nome de Jesus, ela nunca seja para nós uma formalidade, um ritual. Meus irmãos, o dia em que nós celebramos a ceia do Senhor e nós damos um destaque, nós não deveríamos dar esse destaque, irmãos. Porque todos os outros dias, mesmo que não estejamos celebrando a ceia com o pão e o cálice sobre a mesa, todos os nossos momentos de celebração, o dia a dia e o caminhar da nossa vida, eles devem serem marcados pelo mesmo sentimento. Quando nós nos reunimos como igreja para celebrar a ceia do Senhor, nós, neste momento memorial, nos lembramos do que Cristo fez por nós. E nós reafirmamos a sua promessa, porque nós fazemos isto até que Ele venha. Eu não estou dizendo que não há valor na ceia, há muito valor neste ato memorial. Mas o mesmo sentimento que nós nutrimos no nosso coração quando nos envolvemos com a celebração deste ato memorial, este mesmo sentimento deve marcar a nossa vida. E a gente vai vivendo grato a Deus, porque fomos alcançados pela obra de Cristo Jesus no Calvário. E a gente vai vivendo a nossa vida dizendo, olha, até que o Senhor venha. Eu olho para o alto, eu tenho uma esperança, eu vivo a minha vida na expectativa da volta do Senhor Jesus. Esse sentimento deve marcar a nossa vida. E por que, irmãos, os irmãos me veem sempre falando sobre isso? Porque, meus irmãos, quando a gente liga a nossa televisão e a gente passa pelos canais das igrejas, nós vemos uns negócios meio estranhos. Por exemplo, nós estamos aqui numa campanha de prosperidade e nós vamos encerrar essa campanha de prosperidade com a celebração da ceia. E quando a gente celebrar a ceia, todo mundo vai ganhar a bênção da prosperidade. É até bonito, né, irmãos? Só que não tem isso na Bíblia, não. Vão ser não sei quantos dias lá de poder e nós vamos encerrar com a celebração da ceia. E quando a gente encerrar com a celebração da ceia, o poder vai vir sobre nós. Também é bonito isso. Só que não tem na Bíblia.
E aí, irmãos, acaba que a gente vai recebendo as informações de tudo que é lado e vai pensando assim, eu posso viver a minha vida cristã assim, mais ou menos, mas no domingo da ceia eu tenho que ser um crentaço. Não, irmãos. O sentimento de adoração ao Senhor, ele deve acompanhar a nossa vida. A gente está muito feliz, irmãos, porque está desfrutando de uma bênção que a gente aguardava há muito tempo, a gente adora ao Senhor. Aí tem lá aquele momento que a gente vai contando as moedinhas ali para poder pagar o boleto e, Senhor, tem misericórdia. A gente adora ao Senhor também. A gente está feliz da vida, a gente adora ao Senhor. A nossa unha está encravada, a gente continua adorando ao Senhor. E a gente vai dando ouvido à voz do Espírito. Por quê, irmãos? Tem momentos que a gente fica chateado mesmo. Tem momentos que a gente fala o que não deveria falar. Tem momentos que a gente faz o que não deveria fazer. E quando nós fazemos isso, não são atitudes de adoração. Mas aí, irmãos, a graça do Senhor se manifesta. A misericórdia do Senhor se manifesta, o Espírito do Senhor vem com uma seta no nosso coração, uma seta do céu abençoada, e marca o nosso coração e fala, rapaz, se arrepende disso em nome de Jesus. Essa palavra não é mais para você, essa atitude não é mais para você. Encher a sua cabeça com esse pensamento não é mais para você. E a gente adora quando se arrepende. A gente, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, do que eu falei, do que eu fiz. Senhor, me ajuda a pensar nas coisas que são de cima, que são do alto, Senhor. Para que a minha cabeça possa estar cheia das coisas, a minha mente, o meu coração, das coisas que são do Senhor. E aí, irmãos, diante dessa atitude, a gente continua, retoma a nossa vida com o Senhor. Porque, irmãos, infelizmente, e a Bíblia fala sobre isso, a gente peca. Mas a gente não pode, não deve, não precisa abrir mão da nossa vida e da caminhada nossa com Deus quando a gente peca. A gente pode voltar a adorar, se arrependendo, confessando nossos pecados ao Senhor, pedindo que Ele possa inundar a nossa vida da presença do Seu Espírito. Sabe por que isso é muito importante, irmãos? Tem irmãos nossos, homens, mulheres, que às vezes não conseguem entender isso. E aí estão caminhando com o Senhor, estão servindo ao Senhor, estão colocando a vida diante do Senhor, mas em um dado momento lá fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer. Aí o diabo pega aquilo ali, irmãos, que foi falado, que foi feito, inflama tudo aquilo e fala assim, está vendo só? Você tem que andar comigo, com Deus não. Olha o que você fala, olha o que você faz. É por isso, irmãos, que às vezes nós vemos alguns irmãos, e isso é triste, que a gente fica feliz da vida quando eles estão caminhando com o Senhor. Daqui a pouco chega o outro dia, já não estão caminhando mais. O Senhor, misericórdia. Estava caminhando com o Senhor ontem, hoje já não está mais. E daqui a pouco volta, a gente, glória a Deus, voltou. Aí daqui a pouco passa uma semana, mas já não está de novo. Isso é um entendimento, irmãos, errado. Nosso Deus, Ele nos ama, conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, quer receber de nós adoração. Às vezes nós não damos adoração, mas quando a gente reconhece o nosso pecado e confessa o nosso pecado, a gente retoma a nossa vida de adoração. E quando que nós devemos reconhecer o nosso pecado e confessar o nosso pecado, irmãos? Pelo menos, irmãos, quando a gente vai dormir. Às vezes a gente tem um dia assim, agitadíssimo, né? Agitadíssimo. Aí quando a gente dá aquela acalmada assim, quando vai dormir, a gente, irmãos, precisa fazer este exercício em oração diante do Senhor. Aquele filmezinho do dia, e até de repente, se esse filmezinho do dia der uma falhada, e você não conseguir lembrar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia.
Se você se lembrar de alguma coisa que você tem que confessar ao Senhor, confessa. Se você não lembrar, confessa também. E a gente coloca a nossa vida diante de Deus. A gente vai caminhando com o Senhor. Meus irmãos, o texto ele nos dá alguns motivos para que a gente possa adorar o Senhor e por que os discípulos adoraram o Senhor. O texto diz, no verso 18, palavra de Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O nosso Deus deve ser adorado por todos nós porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele reina, é o nosso Deus, o Senhor da nossa vida. É o dono de todas as coisas, meus irmãos. Por mais que os homens façam seus planos, se achem senhores da vida e de qualquer coisa, tudo converge, tudo mostra que Deus ele é a fonte de toda autoridade, Ele tem toda a autoridade. Irmãos, a história ela tem um começo e nós estamos vivendo o encaminhamento para o fim. Porque Deus, Ele é o dono da história. Os professores dizem que não, a história ela é cíclica. Acontece as mesmas coisas o tempo inteiro. Fatos se repetem. Mas o encaminhamento da história, ela caminha para o fim. E Deus é o dono da história. Lembra lá da estátua de Nabucodonosor? Se a gente olhar para aquela estátua, a gente vê as eras do mundo e nós estamos lá no pezinho. As coisas acontecendo no cumprimento ali de cada fase da estátua de Nabucodonosor. O texto de Mateus capítulo 24, o livro de Apocalipse. Deus é o dono da história e as coisas estão caminhando. Tudo convergindo para aquilo que é a vontade do Senhor. Porque Ele é dono de tudo, Ele tem toda a autoridade. Na estátua de Nabucodonosor, cada tipo do metal ali simboliza um reino. Todos aqueles reinos caíram, irmãos. E nós vivemos o último. Deus deve ser adorado porque Ele tem toda a autoridade. Quando a gente vive as alegrias da nossa vida, é bênção de Deus. Quando a gente vive os desafios da nossa vida, a gente recorre a Deus, o mesmo Deus que abençoa porque é dono de tudo, é Ele que cuida e supre cada um de nós porque Ele é dono de tudo. O texto continua nos dando razões, porque é o Senhor quem vai direcionando a sua igreja. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor vai conduzindo a vida da sua igreja e Ele vai direcionando todas as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, o verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor deve ser adorado por nós porque Ele tem toda a autoridade. O Senhor deve ser adorado por nós porque é Ele quem dá o direcionamento para a vida da sua igreja. Em terceiro lugar, o Senhor deve ser adorado por nós, porque Ele está conosco em todo o tempo da nossa vida. E de acordo com o texto, irmãos, eu sempre dou um conselho para os irmãos. Jesus disse para os seus discípulos irem por todo o mundo, fazerem a sua obra. E Ele disse que estaria com eles todos os dias. Vez por outra, algum irmão fala assim: mas eu já tenho algum tempo que eu não consigo sentir a presença de Deus. E de acordo com o texto, irmãos, nós temos que fazer um exercício. Lembrar que no tempo da nossa vida, em que nós mais sentimos a presença de Deus, para quem não está sentindo mais a presença de Deus, era o tempo da nossa vida que nós estávamos envolvidos com Deus e com a obra de Deus. Faz esse exercício na sua mente só. E se hoje você não sente mais a presença de Deus na sua vida,
de acordo com o texto bíblico, o pastor está dando um conselho para a sua vida. Volte a servir ao Senhor, porque então você vai sentir a companhia daquele que disse que estaria com os discípulos todos os dias. E ele mandou os discípulos irem por todo o mundo. Ele mandou os discípulos, olha, agora vocês vão fazer a obra, e eu estou junto com vocês fazendo a obra. De repente alguém pode dizer assim, e isto é uma explicação justa. Algumas não são, mas esta é justa. Pastor, quando eu tinha lá meus 20, 30, 40 anos, eu carregava 100 quilos nas minhas costas. Hoje eu já tenho 60, 70, já não consigo mais. É verdade. Pastor, um tempo atrás eu ficava em pé de 8 da manhã até 8 da noite. Hoje eu não consigo mais, porque eu já não tenho mais 20, 30 anos. Isso é verdade também. Mas você não pode parar de fazer a obra do Senhor. Se você não consegue mais carregar 100 quilos, carregue 20. Não pare. Se você não consegue mais ficar em pé de 8 às 20, fique em pé de 8 às 10. Não pare. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração, aquilo que Deus tem capacitado a você, as suas forças, aquilo que Deus tem dado a você, faça. Ajustamentos precisam ser feitos, ajuste o que precisa ser ajustado, mas não pare. Porque, irmãos, é verdade. Se alguém que carregava 100 quilos com 20 anos for tentar carregar 100 quilos agora com 80, não vai conseguir. Ajusta o que precisa ser ajustado, mas continue servindo ao Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor com o Senhor. Porque aí, irmãos, a nossa vida continuará sendo vivida em adoração ao nosso Deus. Para a gente encerrar este momento do sermão, os discípulos adoraram o Senhor porque Jesus tinha toda a autoridade. Os discípulos adoraram o Senhor porque a vida deles como povo de Deus e igreja era direcionada pelo Senhor. E eles adoravam o Senhor pela presença do Senhor na vida deles. Vamos orar? Em nome de Jesus. Deus, nosso Deus querido, nós te amamos, Senhor. Obrigado por esta manhã, por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos juntos, teu povo, tua igreja, e podermos, ó Deus, recebermos da tua palavra, todos nós, ó Deus. Continua, Senhor, falando conosco, porque o Senhor tem para nós palavras de vida eterna, Pai. A tua palavra transforma a nossa vida, o nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, obrigado pela tua mão estendida para nos levantar. Obrigado a Deus por o Senhor ser um Deus tão justo, ó Pai, e a justiça ser uma marca do Senhor, porque o Senhor não tem para nós uma vida de brincadeira, mas uma vida de verdade. E diante da tua justiça, que é diferente da justiça dos homens, ó Pai, nós reconhecemos o teu feito por nós, a tua entrega por nós na cruz do Calvário, para que tenhamos perdão, para que tenhamos uma nova vida, ó Pai, para que tenhamos a liberdade do pecado. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Sonda o nosso coração, Deus. Tudo aquilo que for
caminho mau em nós. Retira, Senhor, em nome de Jesus. Retira da nossa vida, Pai, para que a nossa vida tenha mais e mais do Teu Espírito. A manifestação do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela Tua entrega na cruz do Calvário por nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem manifestado, ó Deus, o Teu poder, a Tua presença, a Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque a nossa fé, ela é renovada pelo Senhor, as Tuas promessas. E nós cremos, ó Deus, na Tua volta, na pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Cremos que o Teu Filho amado vai voltar, ó Pai. E se nós hoje estamos realizando este memorial, a ceia do Senhor, é porque o Teu Filho amado, Jesus Cristo, vai voltar, ó Pai, para buscar a Tua igreja, para glorificar, ó Deus, aqueles que estão contigo e aqueles que estão sobre a face da terra que são Teus. Para que a vitória do Senhor, ó Deus, seja notória diante de todos e todo joelho se dobre diante da Tua glória e da Tua majestade. Nós Te louvamos, porque com o Senhor, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém.